Olá, está começando mais um Notícia USP, o seu informativo mensal sobre tudo que ocorre aqui no campus. No programa de hoje você vai ver como foi a jornada de medicina da USP Bauru, que contou com 2.000 participantes de todo o Brasil. Vamos mostrar ainda como foi a solenidade virtual que comemorou os 54 anos do Hospital Centrinho. Você também vai conferir uma ação do campus em celebração ao meio ambiente e uma entrevista com o professor Paulo Conte sobre uma publicação que colocou a USP como a mais produtiva da década em conhecimento sobre a DTM, a disfunção temporomandibular. Sejam muito bem-vindos, o Notícia USP começa agora. Em junho ocorreu a Jornada da Medicina da USP de Bauru, com diversas palestras, mesas redondas e apresentações de trabalhos científicos. O evento, que está apenas em sua terceira edição, está se consolidando cada vez mais ano a ano e dessa vez contou com a participação de pessoas de todo o país. Promover o intercâmbio científico e cultural da educação médica entre a comunidade acadêmica e externa. Foi esse o grande objetivo da terceira edição da Jornada da Medicina USP Bauru, realizada entre os dias 11 e 13 de junho. Por conta da pandemia da Covid-19, o evento foi 100% online. Isso possibilitou a participação de pessoas de todo o país. Nós tivemos 2.000 inscritos, tivemos mais de 200 trabalhos que foram submetidos para apreciação e 150 apresentações de trabalhos orais. Tivemos a participação de palestrantes de grande renome nas diversas áreas do conhecimento médico. Além disso, tivemos uma atividade bastante inovadora, que era a participação dos alunos em mesas redondas, que simulavam as tutorias, que é uma das características do nosso curso. Então, além desta grande adesão de pessoas de diversas partes do país, nós pudemos observar que também uma expressiva contribuição na submissão de trabalhos. Então tivemos alunos e faculdades e instituições que participaram dos 4 cantos do Brasil, região Norte, Nordeste, Sudeste, região Sul, e foi algo que trouxe uma grande satisfação e uma sensação de dever cumprido por toda a comissão organizadora. A jornada é toda pensada e organizada pelos alunos de medicina da FOB da USP, com suporte dos docentes do curso. O evento conta ainda com o apoio da direção da faculdade e das pró-reitorias de Cultura e Extensão e também de graduação da universidade. É um evento que vem se consolidando ao longo do tempo e que projeta o nome da FOB e espelha o grau de engajamento e de participação dos nossos alunos no intuito de difundirem o conhecimento científico. Foi um evento, foi gratuita a inscrição, a participação, uma cobrança de um valor simbólico para a participação nas mesas redondas e submissão de trabalhos, o que deu essa característica também de bastante, de um acesso universal, de produção de conhecimento, de divulgação de conhecimento de uma forma pensando tanto do ponto de vista de qualidade e de quantidade também dessa divulgação que foi realizada. Então, um grande abraço a todos, espero a todos na 4ª jornada no ano que vem. Então fica aí o convite para a próxima edição da Jornada da Medicina, que vai ser realizada em 2022. Outro fato importante que sempre marca o mês de junho aqui na USP em Bauru é o aniversário do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, o nosso querido Centrinho. O HRAC completou 54 anos e a data foi marcada por uma celebração online.
Os nossos parabéns aqui da TV USP ao Centrinho e a esse belo trabalho que o hospital desenvolve nessas mais de 5 décadas. E ainda falando de Centrinho, o professor Carlos Ferreira dos Santos, que você viu aí agora no vídeo de homenagem, foi designado ao cargo de superintendente do hospital. Ele era o superintendente pro tempore desde junho de 2019 e agora foi oficializado ao cargo em portaria da reitoria da USP. Boa sorte aí ao professor Carlos na continuidade desse trabalho. Bom, agora vamos fazer um breve intervalo e no próximo bloco você confere uma ação que marcou a Semana do Meio Ambiente realizada aqui no campus da USP de Bauru. Estamos de volta com Notícia USP e agora vamos falar de meio ambiente. O programa USP Recicla distribuiu embalagens de composto orgânico para comemorar a semana dedicada ao tema e incentivar a conscientização. Veja como foi. A USP em Bauru comemorou mais uma vez a semana que marca o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado todo ano em 5 de junho. Por meio do programa USP Recicla, foram distribuídas embalagens de composto orgânico para a comunidade interna do campus. O composto é produzido aqui no campus com a sobra do preparo de alimentos do restaurante universitário, assim como as folhas de varrição do campus. Então ele vai para um local, um ambiente apropriado, ele recebe um tratamento para formar esse composto orgânico. Esse composto orgânico ele é utilizado no próprio campus para adubar as plantas dos jardins que a gente tem aqui. Na Semana do Meio Ambiente, ela entrega à comunidade do campus, como uma forma de celebrar a Semana do Meio Ambiente. Ao todo, foram distribuídas 400 embalagens do composto orgânico. Os pontos para retirada foram instalados em 4 locais distintos do campus, para que funcionários, professores e alunos pudessem pegar o composto e levar para suas casas. A professora Ana Carolina explica que, além da conscientização gerada com a distribuição, a própria compostagem dos resíduos é um ato importante em prol do meio ambiente. A compostagem é uma iniciativa do programa USP Recicla que visa, então, utilizar esses restos orgânicos para produção de compostos, de forma a minimizar a quantidade desses resíduos que vão para a lixeira comum, que vão para o aterro sanitário. Então é uma forma de preservação do meio ambiente, porque a gente contribui para a preservação do aterro sanitário, aumentando, de uma certa forma, a vida útil desse aterro. Agora vamos de pesquisa. Uma revista científica apontou a USP como a instituição mais produtiva no mundo em toda a década na área de disfunção temporomandibular, a chamada DTM. E o professor Paulo Conte, aqui da FOB da USP, é citado como um dos 5 pesquisadores mundiais responsáveis pela centralização desse mapeamento na área. Eu bati um papo com ele para saber um pouquinho mais sobre a DTM e entender melhor esse ranking. Confira. Bom, professor, primeiramente, antes da gente falar um pouco aí desse artigo, queria saber um pouquinho mais sobre DTM, para situar o pessoal que está nos assistindo. O que é a DTM, disfunção temporomandibular, professor? Bem, a disfunção temporomandibular é um conjunto de sinais e sintomas que acometem principalmente os músculos da mastigação, e a articulação temporomandibular, que é a articulação que nós utilizamos aqui para mastigar, para falar, para deglutir, etc. Então, hoje nós temos vários tipos de DTM, DTMs que são mais crônicas, dolorosas ou não, e principalmente os sintomas que normalmente acometem esses pacientes são dores na face, ao mastigar, ao falar muito, estalos na articulação também, quando movimenta a mandíbula. Muitas vezes esses pacientes têm dor matinal pelo fato de, às vezes, apertar o dente, mas principalmente essa dificuldade de mastigação pela dor e pela disfunção também. A gente fala esse nomezão aí, disfunção temporomandibular, muita gente não sabe o que é, mas é algo até comum nas pessoas, As pessoas às vezes nem sabem, mas sofrem com a DTM, professor?
Isso, perfeito, Vitor. Na verdade, é uma doença, né, um processo relativamente comum, né, entre a população. Nós temos muitos e muitos pacientes que têm processos de DTM e, na verdade, não sabem o que isso significa, né? Muitas vezes é confundido com as cefaleias, as dores de cabeça, se confundem bastante com a própria dor no dente, não é? Então é interessante o paciente observar isso, como eu disse, né? Pacientes que às vezes apertam os dentes durante o dia, ou pacientes que sofreram algum tipo de trauma na região facial. Isso é bastante importante para que a gente possa detectar. Cerca de 3/4 da população tem algum sinal pequeno, é bastante gente, né, de disfunção. Mas, na verdade, aqueles que apresentam sintomas passíveis de tratamento, a gente calcula mais ou menos em torno de 5 a 10%, que também é bastante gente ainda, né? Sim, sim. E acho que então é daí a importância de se estudar essa condição, né, professor? E exatamente isso que esse artigo mediu, né? Mediu quanto é a publicação, as instituições estão estudando essa DTM. E a USP aí muito bem colocada em primeiro lugar no mundo inteiro, é isso mesmo, professor? Isso, Vitor. Apesar de a gente conhecer, né, as disfunções há um bom tempo, ainda existe uma série de fatores que ainda precisam de explicações, né, principalmente assim, o que se causa, quais os melhores tratamentos, especialmente naqueles casos crônicos, não é? E realmente, esse estudo, ele tentou ver nos últimos 10 anos quais eram as instituições, os grupos de pesquisa, os países, os assuntos mais pesquisados e publicados em revistas de impacto no mundo, né? E realmente, para nossa alegria, a Universidade de São Paulo foi a universidade no mundo que mais publicou trabalhos nessa área com as que a gente chama das palavras-chave incluídas, né? De disfunção temporomandibular, tratamento, diagnóstico, processos de classificação e assim por diante, né? Então, a USP teve foi a universidade no mundo que mais publicou artigos nessa área na última década. E o senhor aparece também lá, né, professor? Isso, na verdade, eu coordeno, né, o grupo de pesquisa e ensino aqui em Bauru, o que a gente chama de Bauru Orofacial Pain Group, né, ou seja, o grupo de dor orofacial aqui de Bauru. E eles centralizaram, né, eles calcularam pelas publicações os professores que estavam centralizando essas publicações dentro de cada universidade, né? E dentro da USP, o meu nome aparece como centralizador dessas publicações desses últimos 10 anos. Salvo engano, a USP teve em índices percentuais ali, o tanto que a USP publicou é algo acima de 5% do total das pesquisas, professor? Isso. Nós publicamos bastante, deve ficar bem claro, né, que isso tem, logicamente, além do grupo nosso aqui de Bauru, nós temos outros colegas na instituição também que publicam nessa área e também colaborou bastante para que a gente pudesse ter esse resultado expressivo, né. Desculpa, professor, mas principalmente essas duas co-irmãs, né, lá em Ribeirão Preto e São Paulo, né, as duas faculdades de odontologia da USP, né? Isso, na verdade, não só de odontologia, né, Vitor, às vezes como a DTM ela envolve um processo bastante multidisciplinar, certo. Então nós temos, por exemplo, colegas da área da medicina, da fisioterapia também, né, que publicam nessa área com essas palavras-chave, né, de DTM. Então, toda essa gama ela foi envolvida, né, nessa mensuração da Universidade de São Paulo. Professor, para a gente finalizar, essa publicação, esse artigo que mensurou isso, é um artigo bastante reconhecido, uma revista científica bastante reconhecida, né? O fator de impacto, inclusive, como vocês pesquisadores usam para distinguir aí essa relevância, é um fator de impacto muito importante dessa revista, né? Isso também, né? O Journal of Oral Rehabilitation é uma publicação inglesa, né? Já bastante tradicional, que vem crescendo muito o fator de impacto, sendo dentro de todas as revistas que publicaram artigos referentes à DTM, a Journal of Oral Rehabilitation, a que mais publicou também, né? Então, hoje ela é classificada aqui no Brasil com o que a gente chama de um Qualis A1 pela CAPES, né? Ou seja, o nível mais alto de revista, com um fator de impacto bastante respeitado no mundo, né? E que tem um corpo editorial bastante robusto, né? Sendo o professor Peter Svensson, que é parceiro nosso aqui de pesquisa de Bauru, sendo o editor-em-chief, o editor-chefe, inclusive já nos visitou aqui algumas vezes em Bauru, o que fortalece também essa nossa posição dentro da área, né, da pesquisa, do artigo publicado, e também, principalmente, como você disse, numa revista bastante reconhecida internacionalmente.
Parabéns aí ao professor Paulo Conte, à FOB e a toda a USP por mais esse reconhecimento. E com isso, encerramos o Notícia USP desse mês. Qualquer sugestão ou crítica é só entrar em contato com a gente pelos nossos canais eletrônicos. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal do YouTube para ficar por dentro de todas as novidades da USP de Bauru. Fiquem todos bem, saúde e nos vemos no próximo mês. Até lá!